Amém, glória a Deus. Vamos nos colocar em pé, em reverência à palavra. E eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16. Quero ler com os irmãos a partir do versículo 4. 1 Samuel 16, a partir do versículo de número 4. Está escrito assim: Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: De paz é a tua vinda? E disse ele: É de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse: Tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os jovens? E disse: Ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe, e era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua presença, Senhor, e diante da Tua santa palavra nesta noite, Pai. Cremos que o Senhor preparou esta palavra para falar conosco nesta noite. Cremos que o Teu Espírito Santo vai operar, vai ministrar e vai agir nas nossas vidas, ó Pai. Meu Deus, de uma maneira poderosa nesta palavra, Senhor. Usa-me, Senhor, eu te peço, e fala com toda a liberdade, poder e autoridade com a tua igreja. Nesta noite eu te peço em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. O Senhor me levou a este texto e o Senhor, eu estava lendo e meditando e o Senhor falou ao meu coração sobre as qualidades que só Deus vê. Existem coisas que os homens veem e que os homens acham bom e que acham que aquilo são qualidades e louvam aquilo e valorizam aquilo. Mas existem coisas, existem qualidades, existem características nas nossas vidas que só Deus vê e que Deus valoriza. Amém? E nesse texto aqui nos mostra que foram apresentados diante do profeta Samuel todos os filhos de Jessé. Deus diz para ele: olha, pega o teu chifre, enche de azeite, vai até Belém, vai na casa de Jessé, porque dentre os seus filhos, Deus não disse qual era de antemão. Deus apenas disse: dentre os filhos de Jessé, eu escolhi um para ser rei. Então, o profeta Samuel, obedecendo à voz do Senhor, foi até lá. E chegando lá, ele avisa para Jessé. E Jessé então pega os seus filhos, começando do mais velho, e começa a apresentá-los ao profeta Samuel. E a palavra de Deus diz que o primeiro apresentado é o mais velho, é Eliabe. E
Quando ele olha para Eliabe, quando Samuel olha para Eliabe, ele diz no versículo 6, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porque Eliabe era alto, era forte. E Samuel então se lembrou das características de Saul, que também era alto, era forte. E ele disse, olha, se o padrão de Deus é esse, então aqui está o escolhido do Senhor. Se Deus vai escolher o mais alto, se Deus vai escolher o mais bonito, o mais forte, Eliabe está aprovado, é esse. E aqui no versículo 7, a resposta do Senhor para Samuel é: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Aqui Deus vai falar para Samuel e Samuel vai começar a entender que Deus não olha para as qualidades exteriores. Deus não se impressiona com as qualidades exteriores. Se é alto, se é forte, se é belo, segundo o padrão do mundo. Isso não impressiona a Deus. Deus não está em busca de pessoas esteticamente, vamos falar esteticamente, né? Porque isso também muda, né, irmão? Cada hora você vê o padrão de beleza vai mudando, conforme o tempo vai mudando. Uma hora é cabelo longo, outra hora é cabelo curto, uma hora é cabelo preso, outra hora é cabelo solto, né? As coisas vão mudando, porque o ser humano ele muda muito rápido. Mas há um padrão, e o padrão de Deus que não muda. O padrão de Deus não muda. O que Deus olhou e que Deus buscou em Davi é a mesma coisa que Ele está olhando em nós e que Ele está buscando em nós. É isso que nós precisamos entender. E não são, meus irmãos, os dotes físicos. Vou precisar ir numa academia para Deus me usar, vou precisar fazer um trato no visual aí, né? Hoje em dia lá, vai lá e faz como é que eles falam lá, quando faz um negócio no rosto, hoje em dia lá, dá uma repaginada, né? Harmonização, isso aí faz. Não precisa fazer isso para atrair ao Senhor. Deus não está olhando para isso. Deus está dizendo aqui para Samuel: o homem só vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. Deus está olhando para o nosso coração. Tem muita pessoa que é bonita fisicamente e chama atenção pelo seu porte físico, pela sua beleza exterior, mas o coração não chama a atenção de Deus, não atrai o olhar de Deus. Pode atrair o olhar dos homens, pode atrair a admiração dos homens, mas não atrai a admiração do Senhor. Porque o Senhor está olhando dentro do coração. E o que está dentro do nosso coração é o que vai chamar a atenção de Deus, e Deus não vai se importar com o exterior. No mundo nós somos discriminados, né? Pela nossa aparência, pela nossa maneira de vestir, pelos nossos bens, pela nossa formação. O mundo está olhando isso, que são coisas, características exteriores. Mas o Senhor está olhando para dentro do nosso coração. É lá que Deus encontra a verdadeira beleza. É lá que Deus encontra as verdadeiras qualidades de cada ser humano. E isso também é uma lição para nós, irmãos. Para nós também entendermos que o verdadeiro valor de uma pessoa não está no seu exterior, não está naquilo que ela possui, não está naquilo que ela alcançou, que ela conquistou. O verdadeiro valor de uma pessoa está naquilo que ela é. Naquilo que ela é. Cada um de nós tem um valor extremamente grande diante do Senhor. Não por aquilo que nós oferecemos aos olhos do mundo, mas por aquilo que nós somos na nossa essência. E mesmo que muitas vezes as pessoas sejam desprezadas pelos homens, cada uma delas é amada e valorizada por Deus. Então Deus não se impressiona com as qualidades exteriores, Deus não valoriza as qualidades exteriores, Deus está olhando para dentro do coração, aleluia, porque poucos possuem as qualidades que atraem o olhar de Deus. Versículo 8, então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse:
não escolheu o Senhor a este. Então fez passar Jessé a Samá, porém disse, tampouco o Senhor tem escolhido a este. E assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não tem escolhido a estes. De 8 filhos, 7 não passaram no teste de Deus. 7 não tinham aquilo que Deus estava buscando. E a Bíblia diz assim, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E não é porque Deus faz acepção de pessoas, é porque muitas vezes dentro do nosso coração não está aquilo que Deus está buscando, procurando. Não é, meus irmãos amados, aquilo que Deus está buscando dentro de nós que, aleluia, muitas vezes os homens veem, mas Deus está olhando e Deus está buscando. E quando Deus está aqui um pouquinho antes falando para Samuel, Ele está rejeitando a Saul e Ele está buscando alguém que seja segundo o seu coração. Deus está buscando e Deus continua hoje olhando. A palavra de Deus diz que o Senhor olha dos céus para a terra. E Deus está buscando, aleluia, pessoas que tenham as mesmas qualidades, as mesmas características de Davi. No seu interior, no seu íntimo, no seu coração. Muitos foram apresentados diante do profeta Samuel, mas Deus disse, não é nenhum desses. Então Samuel vai se voltar para Jessé, versículo 11, vai perguntar, acabaram-se os jovens? Não tem mais ninguém aqui, peraí, Deus não erra. Deus falou que dentre os seus filhos Ele tem escolhido um rei. Se não foram nenhum desses que passou aqui diante de mim, deve estar faltando alguém. Com certeza Samuel ficou pensando, mas peraí, então... Deus não errou, Deus não falhou, deve estar faltando alguém. Então Samuel vai perguntar para Jessé e Jessé vai responder, ainda falta o menor. Eis que ele apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui, aleluia. E Deus falou no meu coração, mesmo que os homens não vejam nada em nós, Deus vê. Porque o profeta Samuel chegou para Jessé e falou, reúne os teus filhos que eu vou jantar com vocês. Jessé chamou todos, menos Davi. E por que ele não chamou Davi? Porque Davi era o mais novo. Porque com certeza o seu próprio pai olhou para Davi e falou, não, mas Davi não vai fazer falta. Davi não vai fazer falta lá. Eu não preciso apresentar ele para o profeta Samuel. Eu não preciso me assentar com ele para jantar com o profeta Samuel. Ele é o caçula, ele é o pequeno. Deixa ele para lá. Mas era exatamente este, aleluia, que Deus estava buscando. Então, irmãos, isso é uma lição para nós, mesmo que as pessoas olhem para nós e que elas não deem valor para nós, ou que elas nos desprezem. Deus não. Deus não nos despreza. Mesmo que as pessoas não consigam enxergar qualidades em nós, Deus enxerga qualidades dentro do nosso coração, aleluia. E eu estou falando muito das qualidades de Davi, mas ainda não citei nenhuma, mas eu vou citar, tá? As qualidades de Davi. Eu vou mostrar depois na palavra de Deus o que Deus estava buscando e o que Deus encontrou no coração de Davi. Mas aqui então, o recado do profeta é bem, olha, enquanto ele não chegar, nós não vamos nos assentar. Não tem jantar enquanto ele não chegar. Não tem festa enquanto ele não chegar. Não tem honra enquanto ele não chegar. Deus nos honra, Deus nos ama, Deus nos valoriza. Esse é o valor que Deus nos dá. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Estava havendo uma acepção de pessoas dentro da casa de Davi. Estava havendo uma acepção de pessoas promovida pelo seu próprio pai. Mas Deus acabou com a acepção de pessoas. Mas Deus mostrou para Jessé que não era do jeito que ele queria ou do jeito que ele pensava, porque Deus estava honrando aquele que não tinha nenhuma honra. Enquanto ele não chegar, ninguém senta à mesa. Enquanto ele não chegar, não tem jantar, não tem banquete. Aleluia! Versículo 12. Então mandou em busca dele, o trouxe, e era ruivo, formoso de semblante, de boa presença.
E disse o Senhor: levanta-te, unge-o, porque este mesmo é. Você vê aqui, irmãos, que as qualidades de Davi não chamavam a atenção. Ele era ruivo, e a expressão aqui é a mesma que é usada lá em Gênesis, para falar de Esaú. Ele era ruivo, então não era uma característica comum, talvez por isso ele fosse desprezado. E aí tem o cabelo vermelho, vamos deixar ele de lado. Ele é diferente, a cor da pele dele é diferente, a cor do cabelo dele é diferente, o jeito dele é diferente, formoso de semblante, de boa presença. Quer dizer, você vê que aqui o escritor está se esforçando para encontrar alguma coisa boa para descrever de Davi. Como que ele é? Ele é bonzinho. É mais ou menos isso que ele está falando. Ele é bonzinho. Ele é legal. Ele não está falando ele é belo, ele é forte, ele é alto. Quando ele chegar aqui você vai ver. Não. Como é que é Davi? Ele é bonzinho. Ele é ruivo, né? Mas é bonzinho, mas ele é legal. Não tinha aquilo que humanamente chamasse atenção, mas ele tinha interiormente aquilo que chamava atenção. O que o Senhor não teve dúvida, quando ele chega, a ordem do Senhor é clara para Samuel: levanta e unge, porque é esse. É esse que eu escolhi. É esse que você veio aqui por causa dele. É para encontrá-lo, é para ungí-lo, é para separá-lo, porque eu já tenho observado a ele, eu já o tenho escolhido, aleluia. Então Samuel tomou o vaso de azeite, ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, aleluia. Então Samuel se levantou e se tornou para Ramá. E a quarta coisa que o Senhor falou no meu coração foi: Deus quer pessoas vazias de si mesmo para encher com seu Espírito Santo. Porque, irmão, se nós estivermos cheios de nós mesmos, Deus não pode nos encher do seu Espírito Santo. Se tiver em nós orgulho, se tiver em nós arrogância, se tiver em nós prepotência, se tiver em nós, meus irmãos, coisas ruins, Deus não pode nos encher do seu Espírito Santo. É necessário que nós estejamos vazios. É necessário que nós estejamos como um vaso pronto para ser usado nas mãos do Senhor. Porque ele estava pronto, Davi estava pronto, porque ele chegou, foi ungido e o Espírito do Senhor se apoderou dele, encheu a vida dele, preencheu a vida de Davi. É isso que Deus está buscando, pessoas que estão sedentas pela presença de Deus, pessoas que o seu objetivo é agradar a Deus. Porque muitas vezes, irmãos, a gente está tão cheio de tanta coisa e a gente não tem espaço para o Espírito Santo. Se a gente for parar para analisar, muitas vezes, meus irmãos, o nosso dia a dia, se nós formos analisar as nossas orações, o que a gente está orando, o que a gente está buscando, qual é o espaço que o Espírito Santo tem na nossa vida, da nossa atenção. Porque muitas vezes a gente ora, a gente vem na igreja, a gente busca o Senhor, mas se Deus for fazer ali, ou vamos fazer ali uma lista de prioridade das orações dele. Muitas vezes vamos estar lá, eu estou precisando de um aumento, eu estou precisando de uma cura, eu estou precisando de um emprego novo, eu estou precisando de um carro, eu estou precisando de uma casa. E onde é que está o Espírito Santo? E onde é que está a entrega da nossa vida nas mãos do Senhor? E onde é que está que o Senhor, eis-me aqui, como Isaías disse, usa-me a mim? Às vezes não faz parte da nossa lista de prioridades. Às vezes não faz parte daquilo que nós estamos buscando. Às vezes não faz parte daquilo que está movendo a nossa vida para a gente buscar a Deus. A gente sabe, mas se Deus quiser, Deus faz. Se Deus quiser me usar, Ele me usa. Se Deus quiser me encher, Ele me enche. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina.
A palavra de Deus nos ensina a buscarmos o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar. Jesus disse para os discípulos, olha, fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Não adianta vocês quererem fazer nada enquanto vocês não estiverem revestidos do Espírito Santo. Enquanto a plenitude do Espírito Santo não estiver sobre vocês. E aqui nós vemos na vida de Davi, e a primeira coisa que Deus fez foi enchê-lo, foi revesti-lo. A primeira coisa que nós precisamos buscar, irmãos, é o Espírito Santo na nossa vida. Porque o Espírito Santo vai nos dar sabedoria, porque o Espírito Santo vai nos capacitar, porque o Espírito Santo vai trabalhar em nós, vai nos moldar, vai nos aperfeiçoar, para que a nossa vida se encaixe no padrão de Deus. Para que tenha relevância não no mundo, mas que tenha relevância nos céus. Aleluia! É isso que importa, irmãos. Não é a relevância para o mundo, mas é a relevância nos céus. Porque quando Deus é a prioridade da nossa vida, Ele pode pegar um prisioneiro, como Ele fez com José lá no Egito, e colocar no trono, porque Ele sabe que não vai se corromper, irmão. Porque Ele sabe que não vai fazer coisa errada, não vai envergonhar o nome do Senhor, não vai ser motivo de escândalo. Porque há um padrão na vida de José, e o padrão da vida de José é primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Deus pode pegar jovens como Sadraque, Mesaque, Abednego, como Daniel, aleluia, e colocar na corte, e colocar ali eles para estar, porque um dia se os inimigos baterem os olhos neles, como bateram os olhos em Daniel, não vão achar nada de que o acusarem. Mas quando nós invertemos, quando nós deixamos o Espírito Santo de lado e nós começamos a encher a nossa vida de outras coisas, nós não vamos ser transformados. E aí há o perigo de acontecer com a gente o que aconteceu com Judas. Judas andou com Jesus, Judas foi escolhido por Jesus, Judas foi enviado em missões, orou por pessoas, curou enfermos, fez coisas no nome de Jesus, mas a palavra de Deus diz que ele não deixou o Espírito Santo mudar a vida dele. Ele era avarento e continuou avarento, ele era ladrão e continuou ladrão. Ele amava o dinheiro e vendeu Jesus por causa de dinheiro. Não deixou o Espírito Santo trabalhar na vida dele. Não deixou o Espírito Santo mudar a vida dele. Olha Saul, o exemplo de Saul, daquele que Deus está rejeitando para colocar Davi. Foi cheio do Espírito Santo, mas não deixou o Espírito Santo mudar a sua vida. Não deixou o Espírito Santo transformar a sua vida. Fazia as coisas, mas fazia do jeito que ele queria. Recebia a ordem de Deus e fazia, mas ele fazia do jeito que ele queria. E não tinha o cuidado de fazer aquilo que Deus mandou eu colocar esse copo aqui. Amém, então está aqui, ó. Ah, Deus mandou colocar o copo aqui. Não, mas vou colocar aqui e dá no mesmo. Porque tem gente que é assim para o reino de Deus. Ah, Deus falou para colocar o copo. Não importa se é na direita ou se é na esquerda. Não importa se é na frente ou se é na trás. Eu estou fazendo. Você olhar a vida de Saul, ele era assim. Mas a instrução de Deus, ela é diferente. Quando Deus fala para Josué, Deus fala, Josué, tenha o cuidado de fazer conforme tudo quanto está escrito, nos mínimos detalhes. Pensa Noé construindo a arca. Deus diz, usa a madeira tal, ele usou. Deus diz, faz de tantos metros de comprimento, por tantos metros de largura, por tantos metros de altura. Tem que ter 3 pavimentos na arca. Tem que... Irmão, foi uma obra de engenharia tremenda. Noé não tinha experiência nenhuma. Noé não era engenheiro, nunca tinha construído um barco na vida. E se Noé não segue as instruções, irmão, o que ia acontecer com o barco de Noé? Ia afundar, ia naufragar, ele ia morrer. Então quando Deus faz alguma coisa, e Deus nos dá instruções, Deus sabe o que Ele está falando, irmão. Deus sabe o que Ele está fazendo na nossa vida. Tem que ter diligência, tem que ter obediência, tem que ter submissão. O que Deus esperava ver em Davi? O que Deus encontrou Davi? E o que Deus quer encontrar em nós? Vamos lá para 2 Samuel, capítulo 23. Vamos ver as qualidades de Davi, vamos ver o caráter de Davi, vamos ver o que Deus encontrou em Davi. Vamos ver o que Deus está buscando em nós e o que Deus quer encontrar em nós. 2 Samuel 23.
A partir do versículo 1, as últimas palavras de Davi. Davi já está no finzinho da sua vida. E diz aqui: estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, diz o homem que foi levantado em altura, o ungido do Deus de Jacó, e o suave em salmos em Israel. O que você percebe aqui, irmão? Quando que Davi está se elogiando aqui? Quando que Davi aqui está contando aquilo que Deus fez através da vida dele? Ele podia dizer: fala Davi, o matador de gigantes. Fala Davi, aquele que não perdeu nenhuma batalha. Fala Davi que venceu os filisteus inúmeras vezes. Fala Davi, aquele que venceu os sírios, os amonitas, os moabitas. Fala Davi, aquele que ajuntou tesouros sem fim, sem conta. Não. Fala Davi, filho de Jessé, o homem que foi levantado em altura, ungido do Deus de Jacó. Você vê que a vida espiritual de Davi, para ele, é mais importante do que as conquistas militares, do que os tesouros que ele conseguiu arrecadar nas suas vitórias. Ele não diz Davi o que conquistou Jerusalém, não diz Davi aquele que unificou o reino de Israel, aquele que venceu do Egito até o Eufrates, não. Aquele que foi um instrumento nas mãos de Deus, aquele que deixou Deus usar a vida dele, aleluia. O suave em salmos, ele não fala de espada, ele não fala de funda, ele não fala de batalha, ele fala da vida espiritual, aleluia. Versículo 2, o Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve na minha boca. Davi não está contando conquistas militares. Davi está contando aquilo que o Espírito Santo fez na vida dele. Você quer saber quem eu sou? Vai nos Salmos. Leia os Salmos. Você quer saber quem eu sou? Veja o que o Espírito Santo falou através de mim. Você quer saber quem eu sou? Aleluia. Veja como Deus usou a minha vida. Aleluia. Profeticamente. E aqui ele vai ser usado profeticamente. Versículo 3, disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou, haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus, e será como a luz da manhã, quando sai o sol da manhã sem nuvens, quando pelo seu resplendor e pela chuva, a erva brota da terra. De quem que Davi está falando? Está falando de Jesus, irmão. Está profetizando acerca do Messias, aleluia. Que vinha da sua descendência. Ele diz, ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, porque ele sabia que ele não era perfeito, e sabia que os seus filhos não seriam perfeitos também, e ele diz, ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo, ele estabeleceu comigo um concerto eterno, que em tudo será ordenado e guardado. Deus disse para mim, nunca faltará descendente teu que se assente sobre o trono, e o teu trono eu vou estabelecer para sempre. É por isso que quando você abre a sua Bíblia em Apocalipse, vai se referir ao Senhor Jesus como a raiz e a geração de Davi. Porque Deus está cumprindo a sua promessa, aleluia. Pois toda a minha salvação e todo o meu prazer estão nele. Olha que palavra linda de Davi, aleluia. Toda a minha salvação e todo o meu prazer estão em Deus, aleluia. Apesar de que ainda não faz brotar. Que palavra gloriosa de Davi. Porém os filhos de Belial serão todos como espinhos que se lançam fora, porque se não lhes pode pegar com a mão, mas qualquer que os tocar se armará de ferro e da haste de uma lança, e a fogo serão totalmente queimados no mesmo lugar. Mas comigo, mas com a minha casa, mas com a minha descendência, tem uma aliança, tem um concerto eterno. Vale a pena servir ao Senhor. Deus está procurando, aleluia, pessoas que, acima de tudo, amem a Deus. Pessoas que, acima de tudo, busquem obedecer a Deus. Pessoas que, acima de tudo, busquem satisfazer ao Senhor, em obediência, em fidelidade, em retidão.
que vão buscar o Senhor, aleluia, com todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. São as qualidades que Deus buscou e achou em Davi, são as qualidades que Deus busca em nós e que Ele possa achar em nós. Pessoas que sejam completamente transformadas, cheias do Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos ficar em pé.